Sabe aquelas histórias de guerra que parecem boas demais para ser verdade? Histórias de heroísmo, de amizade, que simplesmente desafiam a nossa imaginação? Pois é, nenhuma é tão inacreditável quanto a de um soldado que, bom, não era exatamente humano. Hoje, a gente vai conhecer a história real do Wojciech, o urso que virou um herói de guerra no exército polonês. Parece piada, né? Um urso no meio da Segunda Guerra Mundial é o tipo de coisa que a gente espera ver num filme. Mas e se eu te disser que não só é verdade, como a história é ainda mais incrível do que parece? A resposta é sim, um urso pode. E esse aqui não só lutou, como se tornou o símbolo oficial da sua companhia. A jornada dele, de filhote órfão a herói de guerra, é uma das coisas mais comoventes e surreais de todo o conflito. Vamos do começo. Tudo começa com um encontro que parece ter saído de um livro de histórias, mas aconteceu no meio da realidade brutal da guerra. E esse encontro mudou para sempre o destino de um ursinho e de um grupo de soldados. Olha só, em 1942, um grupo de soldados poloneses que tinham escapado da União Soviética encontrou um menino iraniano carregando um filhotinho de urso pardo. A mãe do urso tinha sido morta. Os soldados ficaram com o coração partido e trocaram umas latas de comida e um canivete pelo pequeno órfão. Eles nem imaginavam que aquele filhote se tornaria um deles. O nome que ele recebeu foi Wojciech. Em polonês, esse nome significa guerreiro feliz. E olha que nome perfeito, porque no meio de toda aquela escuridão da guerra, o Wojciech virou um ponto de luz, de alegria e um verdadeiro símbolo de força para toda a tropa. No começo, o Wojciech era tão pequeno que mal conseguia engolir direito. Aí os soldados improvisaram, davam leite condensado para ele numa garrafa de vodka vazia. Ele rapidinho virou o filho do pelotão. Recebia frutas, mel e o carinho de todo mundo. Ele era, de verdade, um membro da família. Só que o Wojciech não era um mascote qualquer não. Convivendo o tempo todo com os soldados, ele começou a pegar uns hábitos que eram, digamos, mais de soldado do que de urso. E a integração foi total, gente. Ele não era só um bichinho de estimação. Ele era um deles. O Wojciech aprendeu a beber cerveja direto da garrafa. Adorava uma boa luta de brincadeira com a galera e até pegou gosto por cigarros. Só que em vez de fumar, ele comia. Inacreditável. Ele era um camarada de verdade, sabe? Tava ali em todos os momentos, nos bons e nos ruins, e acabou se tornando o coração da unidade. O Wojciech era a prova viva de que, mesmo no meio da guerra, ainda dava para encontrar momentos de leveza e amizade. Aí chegou a hora de ir para a linha de frente na Itália e surgiu um problemão. Os regulamentos britânicos não permitiam animais nos navios de transporte. E a solução dos poloneses? Simplesmente genial. Eles alistaram o urso. Isso mesmo. O soldado Wojciech se tornou um membro oficial da 22ª Companhia, com patente, número de série e até carteira de pagamento. Problema resolvido. Com os documentos todos em ordem, o Wojciech embarcou para a Itália. E foi lá que o nome dele entrou de vez para a história, numa das batalhas mais brutais de toda a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Monte Cassino foi um verdadeiro inferno. A missão da unidade do Wojciech era extremamente perigosa, mas essencial: levar munição para a artilharia na linha de frente, e tudo isso debaixo de fogo inimigo constante. Era um trabalho exaustivo e mortal. E foi justamente no calor da batalha que o soldado Wojciech virou uma lenda. Ele viu os amigos humanos sofrendo para carregar aquelas caixas de munição pesadíssimas e fez o que sempre fazia: observou e aprendeu. Sem nenhum treinamento, ele simplesmente se levantou e começou a ajudar. 45 quilos. Esse era o peso de cada caixa que o Wojciech carregava sozinho, um trabalho que normalmente precisava de 4 soldados. Ele transportou essas caixas sem parar, sem nunca derrubar uma sequer, direto para as posições de artilharia. Por esse serviço exemplar em Monte Cassino, Wojciech foi promovido a cabo e, para imortalizar essa bravura, a imagem dele carregando um projétil de artilharia virou o emblema oficial e eterno da 22ª Companhia. Um urso no brasão oficial de uma unidade do exército? Com o fim da guerra, o nosso herói de 4 patas enfrentou um tipo de desafio totalmente novo: a vida em tempos de paz. A vida do Wojciech mudou da água para o vinho. Da liberdade e da camaradagem do exército, ele foi para o confinamento de um zoológico na Escócia. E, embora tenha virado uma celebridade e recebesse a visita dos antigos companheiros de guerra, foi um fim um tanto melancólico para um guerreiro como ele. Mas os amigos dele nunca o esqueceram.
Eles o visitavam sempre, conversavam em polonês e dizem que o Wojciech ficava todo animado quando ouvia a língua dos seus companheiros. E a lenda dele vive até hoje, com estátuas em sua homenagem em lugares como Edimburgo e Cracóvia, garantindo que o soldado urso jamais seja esquecido. No final das contas, a história do Wojciech é muito mais do que uma curiosidade de guerra. É uma prova incrível da nossa capacidade de criar laços, de encontrar uma família e até felicidade nos lugares mais inesperados. Um verdadeiro guerreiro feliz. A história está cheia de figuras e eventos assim, inacreditáveis, como o Wojciech. Então, a pergunta que fica é: qual outra história fantástica do passado merece ser contada aqui? Deixem as sugestões aí nos comentários. Se você gostou de conhecer a história do soldado Wojciech, aproveita e já se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente se vê!